Nenhum outro livro da Bíblia teve tanta influência na história da igreja como a carta aos Romanos. Vejamos primeiramente alguns exemplos. João Crisóstomo, grande pregador, viveu antes de Santo Agostinho. Ele ouvia a leitura de Romanos uma vez por semana. Quando perguntavam a ele a razão do fervor espiritual na sua vida, ele dizia: porque eu leio e eu ouço Romanos sempre para lembrar quem eu sou, quem Deus é e o que a graça de Deus fez na minha vida. Eu não mereço nada e eu me rendo ao Senhor todas as vezes que eu ouço. Agostinho de Hipona, este homem que Deus levantou no século IV, ele era de uma habilidade intelectual invejável, um professor, todavia viciado nos seus pecados, imoral, embora tivesse uma mãe cristã. E certa vez ele estava num local público, angustiado com a situação do vazio na sua vida, e interrogando a si mesmo como resolver essa questão, e uma criança cantou próximo a ele duas palavras em latim, e essas palavras eram: tome e leia, tome e leia. E ele voltou para casa pensando isso: tome e leia o quê? E ele tomou a carta de Paulo aos Romanos e a leu no capítulo 13, versículo 13. Ele que era devasso, que participava de noites adentro na idolatria sexual, tal como impera hoje na nossa cultura, ele leu o texto de Romanos 13. Deixe marcadinho o capítulo 1 e vejamos o que está lá no capítulo 13. Paulo diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Palavras são essas. Primeiro, impudicícia é o mesmo que obscenidade, lascívia, aquilo que entrando na nossa mente nos ocupa, nos distrai da presença de Deus, não nos leva a orar e a meditar na palavra, não nos leva a humilharmos-nos perante a grandeza de Deus, mas nos inclinar ao desejo da carnalidade. Dissolução, lembra o que dissolve, aquilo que se mistura. E é nessa carta também que nós aprendemos: não vos conformeis com este século ou com este mundo, não entre na forma dele. Agostinho, quando leu isso, ele encontrou essa palavra concupiscência, que quer dizer desejo exacerbado, irrefreado. Ao ler tudo isso, ele teve certeza de que Deus estava falando com ele e ele precisava do Salvador. E nós conhecemos este nome, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, por causa desta maravilhosa interferência divina na história de um homem devasso que leu a epístola aos Romanos.